Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Aluna Daimon e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e eu quero muito que vocês prestem atenção, porque esse vídeo aqui, ele é único. Eu vou estar compartilhando relatos, né, que eu vivi, que eu comprovei e que outras pessoas também viveram e comprovaram a veracidade, porque experienciaram algo parecido ou exatamente isso, né? Exatamente esses acontecimentos na vida delas. Então, gente, o assunto de hoje será sobre destino, sobre arcanos, sobre autoconhecimento, chaves mestras. Fica aqui no canal, se inscreve para não perder os próximos conteúdos, compartilhem esse vídeo, já que vocês querem ajudar alguém, né? Você conhece alguém que precisa de conhecimento, precisa daquele despertar, né? Cada pessoa, ela vive um momento da vida dela em que ela desperta. Ela fala, peraí, por que isso está acontecendo na minha vida? Será que tem que ficar acontecendo? Não, não precisa. Então, através do autoconhecimento, através das chaves ocultas, você consegue modificar ou amenizar o impacto do problema que vai surgir na sua vida. Então, gente, presta atenção. Vamos lá começar o vídeo aqui. Gente, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar os tópicos certinho, falando de tudo que eu estudei. Então, assim, os meus estudos, eu participei de muitas palestras, isso lá no ano de 2000, 2006, 2011, 2015, eu participei de muitas palestras espiritualistas, tá? Sobre vários assuntos e principalmente sobre números, sobre numerologia pitagórica, numerologia cabalística e fui aprendendo outras coisas ao longo da vida. Eu sou uma pessoa que duvida muito de muita coisa. Não sou tão fácil assim de me convencer das coisas. Então, quando a gente é meio duro na queda, a gente quebra muito a cara. E eu quebrei muito a cara ao longo da minha vida. Por quê? Porque chegava o conhecimento pra mim e falava, ó, estuda isso aqui. Eu, tá, vou ler. Aí eu lia e tal, falei, sério mesmo? Sério que através dos números dá pra verificar isso, verificar aquilo? Dá sim. E aí eu fui em palestras de numerologia, comecei a estudar arcanos, não somente os arcanos do tarô, né, os arcanos tradicionais de cartomancia, essas coisas, como um estudo mais aprofundado, que vai além da interpretação tradicional. E aí, eu comecei a estudar os arcanos e comecei a verificar. Peraí, isso daqui eu tô vivendo, por exemplo, o arcano 6. Arcano 6, o que é o arcano 6, gente? É os enamorados. Então, quando você começa a analisar, o que é o arcano 6? Né? É encontrar uma pessoa, tem todo relacionado à sabedoria daquele arcano. Por exemplo, houve pessoas que eu conheci que elas estavam vivendo o arcano 45. O que é o arcano 45? Não vou falar para vocês exatamente, mas a pessoa viveu exatamente naquele período o arcano 45. E estava escrito lá, através do nome dela e através da data de nascimento dela, estava dizendo que pessoas que estão passando por esse arcano, elas têm uma tendência de se divorciarem, né? Então, o casamento se encerra. Ok. E foi exatamente isso que aconteceu na vida da pessoa. Chegou aquela data, chegou aquele período, né, de 5 anos, fala, ó, de tal ano a tal ano, pode ser que você viva isso. E realmente aconteceu. Foi avisado para a pessoa
porque ela era um pouquinho espiritualizada, mas não muito. E a pessoa fala, ai, quanta besteira. Tudo besteira isso daí. Tem nada a ver isso daí. Tudo misticismo isso daí. E aí a gente falou assim, né? Falei, tá bom, ok, é besteira. Vamos deixar, a vida segue, né? Então assim, eu sou o tipo de pessoa que não força. Eu falo, olha, vai acontecer, não assim que vai, mas tem uma probabilidade alta de acontecer tal coisa durante X período na sua vida. Aí a pessoa, ah, besteira tudo isso. Por que você fica se preocupando com essas coisas? Não vai acontecer nada. Tá bom, mas existe uma probabilidade. Aí, teve um outro relato que aconteceu, que a pessoa estava vivendo um arcano, que eu não vou falar qual é, tá? Mas existe um arcano que se chama prisão, polícia, advogado, tá ligado tudo com essa área. E aí essa pessoa foi orientada, falou, olha, você entrou nesse arcano, é um arcano de polícia, é um arcano de advogado, um arcano militar, é um arcano perigoso, então assim, toma cuidado, né, com as coisas que acontecem na sua vida. Aí a pessoa, tá, mas por quê? Eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa certa, eu sou uma pessoa que não faz nada de errado, por que tem esse arcano aí? Bom, mas tá aí. A pessoa foi orientada. Passou, acho que uma semana, por aí. A polícia pegou a pessoa. Ah, mas por que a polícia pegou a pessoa? Sabe por quê? Ela estava andando com amigos que eram mau elementos, né? Eram pessoas que faziam coisas erradas, né? E não assim coisas grandiosas, coisas bestas, sabe? Tipo, a pessoa é menor de idade e tava bebendo com os amigos e era menor de idade. E aí você tava lá no meio, né? E aí a polícia acabou pegando, né? E acabou te culpando por você estar participando daquilo. Olha só, e aí foi dar um passeio de camburão, né? Acabou dando um passeio aí com a polícia, quase foi preso. Aí teve um outro caso também, que também é de uma pessoa próxima, que também estava passando por esse arcano. E aí foi orientado. Só que essa pessoa, ela é ateia, né? Ela não acredita em nada mesmo. E aí foi orientado, olha, você está passando pelo arcano da polícia, toma cuidado com as coisas que você faz. E essa pessoa, ela tinha uma empresa, né? E geralmente, quando a pessoa é nova, ela não entende muito os processos de empresas, né? Processos empresariais, elas acabam, às vezes, se envolvendo com pessoas que têm mais conhecimento e acabam caindo em armadilhas. Porque, infelizmente, gente, o ser humano, ele é muito falho. Tem muita gente maldosa, principalmente no ramo empresarial. Tem muita gente que quer puxar seu tapete. Todo mundo que trabalha sabe. Sempre vai ter um querendo te ferrar. E dentro de donos de empresa, tem muito isso, cara. E aí essa pessoa foi orientada. Falou, olha, cuidado com os falsos amigos. Cuidado com os contratos que você tá fazendo. A pessoa, ai, quanta besteira. Você acredita nessas coisas? Pelo amor de Deus, vai estudar, vai, sabe? Vai ser cientista, vai acreditar na ciência, só na ciência, não sei o quê. Porque essas coisas nunca vai acontecer comigo. E se gabou, ficou se gabando. Passou aí um mês, por aí, depois de ser avisado. Lá tá a pessoa presa. A pessoa foi presa, ficou lá uns meses na prisão. Mas por quê? Porque acabou descartando objetos da empresa que não era para descartar e que estava em processo judicial, sabe? Porque quando esses objetos entram em processo judicial, você tem que ficar com esses objetos por até 10 anos na sua casa. E essa pessoa, ela acabou descartando, perdeu, né, esses objetos e acabou sendo presa por isso. Cara, um motivo ridículo para ser preso, não é?
Então, assim, foi avisado. Olha, você tá passando por um arcano que você tem que fazer tudo perfeito. Toma cuidado com as pessoas. Foi orientado e a pessoa não escutou. Então, gente, o que eu quero dizer com esses relatos para vocês? Conhecimento existe, mas poucas pessoas terão conhecimento. A chave do conhecimento só será dada para quem merecer o despertar da consciência. Se você está assistindo esse vídeo, se chegou até você e você está assistindo até aqui, já se passaram quase 10 minutos de vídeo, é porque é um alerta para você. Presta atenção, vai se conhecer, abre a sua mente, permita conhecer coisas novas. Se abra para a espiritualidade, mas toma cuidado com a falsa espiritualidade. Porque existem tanto coisas certas, como existem a falsa espiritualidade também, tá? Então, assim, procurem sobre numerologia cabalística, pitagórica nem tanto, cara, sério. Procura mais sobre numerologia cabalística, sobre os arcanos que você está vivendo. Procura sobre radiestesia, que é uma coisa que eu estou fazendo atualmente, para poder melhorar a sua energia, melhorar as frequências vibracionais, melhorar os seus chakras, né? Através da radiestesia dá para ver muitas coisas. Inclusive, quero aqui deixar para vocês um relato que eu vivi recentemente. Inclusive, eu já deixei o relato, né? Que eu tive uma perda de um aborto retido. Eu faço radiestesia, né? Tenho lá meu pêndulo, tenho os gráficos, os biômetros e tudo mais. E aí, eu tinha perguntado pro meu pêndulo, tinha pendulado, se o bebê ainda estava vivo, né? Se o feto, não era feto, era embrião ainda, ele era bem pequenininho, se estava vivo. E aí o pêndulo falou que não. Aí eu falei, pera, o pêndulo tá falando que não. Aí eu perguntei pro pêndulo, de quantas semanas parou a gestação? Aí o pêndulo falou, 6 semanas. Aí eu, caramba, 6 semanas? E aí, eu não tinha feito ultrassom ainda. E aí marcaram o meu ultrassom, porque pelo SUS demora um pouquinho pra sair o ultrassom, né? Demorou um pouquinho, demorou uns 2 semanas, por aí. E aí eu fui fazer a ultrassom, tive as complicações que eu relatei no meu vídeo anterior. E cheguei lá no ultrassom, a mulher falou, né? A mulher do ultrassom falou. Eu falei assim, com quanto tempo o bebê parou de crescer? Aí ela falou, com 6 semanas. Aqui tá dizendo que ele parou com 6 semanas. Aí eu, tá vendo? A radiestesia mostrou isso pra mim, né? Que tinha parado com 6 semanas. Então, assim, gente, o conhecimento, ele existe, é real. Se você tem dúvidas, procura um profissional da área, né? Essa área de numerologia, da área de radiestesia. Procurem, estudem, conheçam sobre si mesmo. Mapa astrológico natal. Procurem, porque vocês podem evitar muitas coisas. Atualmente eu estou estudando, estou começando os meus estudos com o mapa matriz do destino. Matriz do destino. Pesquisem sobre isso, corram atrás dessa informação. Gente, dá para saber muitas coisas que você pode evitar, né? Às vezes um acidente, às vezes uma catástrofe tá ali nas suas energias e você pode evitar, tá? Então, acreditem. Se vocês não acreditam, põe em teste. Vai lá, vai no profissional, põe em teste, que ele vai fazer o seu mapa tanto astrológico, numerológico ou mapa de matriz. Pesquisem, permitam esse conhecimento na vida de vocês, para que vocês evitem certas coisas. Entende? Então, assim, eu deixei alguns relatos bem resumidos para vocês do que eu já vivi. Eu tenho muitos relatos que eu já vivi, que eu vou acompanhando, né, no meu mapa.
peraí, eu tô passando por isso, eu vou entrar naquilo, eu vou passar por aquele outro. E eu fui comprovando que é real. E não só eu, mas assim, outras pessoas, quando eu comento, falam, eu também tô passando por isso e eu tô no mesmo arcano que você. Aí você começa a comparar, você fala, é mesmo? Aquela pessoa também passou pelo mesmo arcano que eu e acabou acontecendo praticamente quase que as mesmas coisas que eu. Então, assim, não existe coincidência no universo, tá? Tudo é causal, é ação e reação e tem coisas que tá escrito e vai acontecer e tem coisas que não. Você tem o seu livre-arbítrio de escolha. Então, se você está assistindo esse vídeo, saiba que você tem a escolha de refazer algumas coisas. Então, você pode evitar doenças, você pode evitar conflitos, você pode evitar acidentes, você pode saber quantos casamentos você vai ter ao longo da sua vida, mas não que vai realmente ser isso, mas que existe uma grande probabilidade disso se concretizar em sua vida. Então, se atente aos sinais. Esse vídeo já é um sinal para você. Se atente aos sinais. Vá buscar tudo que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Busquem profissionais, se conheçam. O conhecimento não é para todo mundo, tá? Você vai falar isso para as pessoas não vão estar nem aí. Mas quem for a hora de saber, vai prestar muita atenção e vai ter um despertar que vai falar, nossa, eu preciso saber disso. Se você sentir no seu coração que você precisa, chegou o seu momento de saber. Então, corre atrás, porque chegou sua hora de saber e evitar de acontecer algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com as pessoas que merecem o conhecimento, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.